Olá, boa noite para todas e todos que nos acompanham aqui no Portal Desacato. Esse é o JTT Indigenista, uma produção feita pela gente desde o interior do estado de Santa Catarina, junto com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, contando também com a retransmissão do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, aqui no suporte técnico, também na produção do JTT Indigenista, está a jornalista Júlia Sagerato. E a gente sempre pede, né, vocês já sabem, para vocês compartilharem, espalharem essa outra informação a respeito da vida e da luta dos povos indígenas. É muito importante a gente cumprir também com essa tarefa de garantir esse direito humano à informação. Então, cada uma de nós também pode compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, né? Tem vários canais onde a gente pode fazer isso. Na edição de hoje, gente, nós teremos aí uma matéria especial sobre o que une os povos indígenas do Brasil e do Paraguai. Daqui a pouquinho a gente mostra. Também temos os dados da Covid-19 entre os povos indígenas, um reporte também sobre a UNILA, a primeira universidade brasileira a aceitar indígenas pelo histórico escolar. Também temos a quinta Assembleia dos Povos, Terra Caingangue, acabou o amor, isso aqui vai virar Palmares, né? Também as lutas desse agosto indígena. Um convite sobre a roda de conversa 76 anos do genocídio atômico de Hiroshima e a saga das inúteis e perigosas chaleiras nucleares de Angra dos Reis. Também um convite para vocês assistirem aí o seminário que faz a memória ao massacre do Rio Abacaxis, que completa um ano sem justiça para os indígenas e também ribeirinhos. Também temos um episódio do programa Vida em Resistência sobre as comidas tradicionais caingangue, então a gente vai trazer presente no programa de hoje. Também temos um convite para que vocês assistam, né, o programa Palavra Nua, que vai ao ar todo domingo. Nós temos uma convidada bem especial, um programa bem emocionante. Daqui a pouquinho eu conto para vocês quem estará com a gente. E temos uma notícia muito triste, né, que nos chega também por meio de uma nota no dia de hoje, sobre a jovem Daiane Salles, indígena caingangue de 14 anos, gente, que foi brutalmente assassinada. Então, a gente traz um pouquinho também dessa solidariedade à família e também ao povo caingangue do Rio Grande do Sul. Júlia, coloca para a gente, por favor, o primeiro link aqui para a gente reportar, né? No dia 3 de agosto, aconteceu um seminário virtual que discutiu os desdobramentos do massacre do Abacaxis, né, que resultou na morte de 2 indígenas Munduruku e 4 ribeirinhos, além de outros 2 desaparecidos após a ação policial realizada no dia 3 de agosto de 2020 na região do Rio Abacaxis, entre Borba e Nova Olinda do Norte. Essa atividade, gente, ela foi transmitida ao vivo, contou com 2 mesas de diálogo. Às 9 da manhã de Manaus, os indígenas e ribeirinhos relataram o massacre e a sua luta também por justiça, e pela tarde, às 14 horas, né, de Manaus, foram ouvidas as autoridades sobre o andamento das investigações e também os processos. Na quarta-feira também teve uma atividade, no dia 4, aconteceu um ato ecumênico e uma coletiva de imprensa. Então, mais informações vocês podem ter acesso aí na página também do Conselho Indigenista Missionário, no site, né, tem a matéria completa, importante que a gente também assista e possa compartilhar. A gente traz presente também os dados da Covid-19 pelo site aí da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, por meio da emergência indígena. Estamos aí com 57.822 indígenas, né, atingidos desde o início da pandemia, também 1.162 mortos e 163 povos atingidos, né? Bastante grave esse cenário todo que nós estamos vivenciando, e a gente segue também denunciando esse governo de Jair Messias Bolsonaro e todos os seus sócios, todos os seus aliados. Também vamos mostrando aqui uma matéria bem importante, feita aí pelo jornal Brasil de Fato, sobre a UNILA. Então, uma notícia importante no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo. A Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, ela é a primeira universidade, gente, brasileira a aceitar indígenas pelo histórico escolar. O modelo de processo seletivo, antes esporádico, agora foi regulamentado por meio de uma resolução aprovada ainda no último dia 27. Então, estima-se que a iniciativa deve permitir que anualmente a universidade tenha 200 estudantes vindos de comunidades indígenas. Essa medida ela é considerada histórica e pode reparar a diferença entre a representatividade de estudantes conforme o percentual da população. Inclusive, o professor Clóvis Antônio Briguente, que é historiador e pesquisador sobre a história indígena na UNILA,
que também integra o Conselho Indigenista Missionário e fez parte da comissão que elaborou a resolução. Ele fala nessa matéria, né? E ele diz que em uma década a UNILA teve pouco mais de 200 estudantes indígenas, menos de 20 por ano em uma universidade voltada para a América Latina, em que 8% da população é autodeclarada indígena. Então, com a mudança, até 8 indígenas poderão ingressar em cada turma, somando cerca de 200 por ano. E ele ainda fala, agora temos a possibilidade de ter um número de vagas compatível com essa proporção de indígenas na América Latina. Então, essa medida ela vale tanto para indígenas brasileiros, quanto também para os que vivem em outros países do continente e levam em consideração o aspecto cultural desses povos. Essa matéria, então, ela é do jornal Brasil de Fato, do Paraná, assinada pela jornalista Isadora Stentler. Então, a gente vai deixar também depois o link aqui para vocês, se quiserem ter mais detalhes, saberem mais informações a respeito disso, é sempre importante compartilhar. Hoje também a gente traz uma matéria especial que a gente veio produzindo, né, por esses dias, sobre a situação dos indígenas que ocupam a Praça das Armas no Paraguai, que tiveram as suas terras invadidas, né, por isso que a gente colocou na nossa chamada o que une os povos indígenas do Brasil e do Paraguai. Então, a gente vai mostrar essa matéria, na verdade, a primeira parte dessa matéria, porque ela tem uma continuidade. Então, semana que vem e depois, a gente vai estar trazendo o contexto e também acompanhando toda a movimentação desse esbulho, né, que é histórico e que a gente traz aqui exclusivamente também para vocês acompanharem no JTT Indigenista. Então, Júlia, coloca para a gente, por favor. O esbulho territorial tem sido cruel com os povos indígenas do mundo. A luta é internacionalista e, por isso, nessa edição, trouxemos o depoimento dos povos que ocupam há 2 meses a Praça das Armas, formando um acampamento no Paraguai. São aproximadamente 40 famílias que sofrem violentamente com o Estado opressor. Conversamos com Francisco Martínez Ortiz, da comunidade indígena de Acaraimi, de Hernandarias, no Alto Paraná, Paraguai, também com Bienvenido Nunes Pereira e Elisa, da comunidade Caapotã e Taquiri. Primeiramente, saludo a todos os acompanhantes de Tres Fronteras, Brasil, Paraguai e Argentina. Agora eu estou no Parque de la Alma para fazer arreglo, para recuperar minha terra e para traer um pouco de mercaderia para minha comunidade. A gente de mi cartero que está sem nada, sem rancho, sem alimento, sem luz, sem techo, sem nada. Em Guarani, sua língua materna, Bienvenido Nunes Pereira comenta que procuraram recursos para trazer algo para a comunidade. Eles estão em Assunção e demonstraram a situação. Em suas falas, cobram uma resposta às instituições do Estado sobre a retomada de sua terra. Bienvenido conta que muitos despejos de comunidades indígenas estão acontecendo nos últimos tempos e que não há justiça. Segundo ele, os povos indígenas estão passando por muitas injustiças, porque ninguém os leva em consideração. Por isso, estão demonstrando a situação para que as pessoas também saibam o que estão passando. Há 2 meses eles foram despejados e ninguém das instituições estaduais os apoiou. O despejo da comunidade foi extremamente violento. Levaram a comida, queimaram as casas. Segundo os povos indígenas, o Estado protege os estrangeiros da soja. Os ministros são corruptos e vendidos. Bienvenido explica que isso também prejudicou outras comunidades indígenas no Alto Paraná e, por isso, na Praça das Armas, encontram-se várias comunidades indígenas expulsas de suas terras. Há 2 meses estão debaixo das tendas. São aproximadamente 40 famílias que recebem um pouco de apoio como a doação de cestas básicas, mas que isso não é suficiente. A liderança indígena Elisa também conversou com a nossa reportagem e disse que com o despejo os povos foram muito violados em seus direitos. Ela diz que precisam de justiça para recuperar suas terras. Queimaram todas as casas durante os despejos. Elisa comenta que os produtores de soja, em cumplicidade com o governo, os expulsam das suas terras, onde a área é de 1.374 hectares. Ela destaca: estamos aqui na praça exigindo justiça. Hoje é para ter completo a hora de coisa brasileiro
Brasileiro fuera la de desalojada. Bienvenido pede ajuda para tornar visível a realidade das comunidades, pois seu desejo é voltar à terra ancestral, e não apenas pela sua, mas por todos os indígenas do Alto Paraná que sofreram despejos. Ele pede justiça e que os deixem em paz. Ele pede que o Estado paraguaio seja responsabilizado, exigindo que o Estado os dê garantia na saúde, educação, moradia, alimentação, e envia um grande abraço a todos e todas. Para hacer una justicia inmediatamente para todos los pueblos indígenas Alto Paraná desalojados. Este es mi pensamiento para todos los pueblos indígenas, para recuperar rápido su tierra, para hacer bien, para mejorar a nuestro futuro, para nuestros niños y niñas, para toda la comunidad indígena de Acaramí, Capotí, y Capotí 1, Capotí 2 y Cerrito, todos los alto paranaenses, y fuerte abrazo para todos y mil bendiciones por su espacio y por su colaboración. Paraguay, Brasil, Argentina. Chao. Este es nuestro pedido. Yo también mi agradecimiento a usted. Gracias. 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 Chao. Até mais. Tchau, tchau. Chao. Suerte. Essa é a realidade, então, dos povos indígenas do Paraguai, né? A gente vai integrando também a essa luta que é internacionalista, e a gente já agradece ao Francisco, ao Bienvenido, à Elisa, também ao professor Pablo, ao Rodrigo, que também faz parte do Observatório Campesino e Indígena, que tem contribuído com a tradução das entrevistas, enfim, esse trabalho que é todo coletivo, junto com o Cime, a Osmarina, o professor Clóvis, né? Acho que é só por meio desse trabalho feito a muitas mãos que a gente consegue também trazer essas realidades aqui no JTT Indigenista e também fortalecer a luta, fortalecer essas denúncias e anunciar as conquistas, porque essa é uma primeira parte da matéria. A outra a gente traz na semana que vem, que já teve alguns desdobramentos. Então, a gente vai acompanhando todo esse processo de lutas e trazendo aqui para vocês no JTT Indigenista, tá bom, gente? Agora a gente mostra também, temos aí um cartaz, Júlia, um convite também para que as pessoas assistam amanhã, às 19 horas, pelas redes do CIMI. A gente deixa o convite aí para a roda de conversa da Articulação Antinuclear Brasileira, dialogando sobre os 76 anos do genocídio atômico de Hiroshima e a saga das inúteis e perigosas chaleiras nucleares de Angra dos Reis. Então, deixamos aí o convite, né? Depois vocês podem acessar aí nas páginas, nas redes também do CIMI, tem mais informações a respeito disso, mas é sempre importante a gente acompanhar essas discussões, acompanhar os diversos temas que nesse momento da pandemia também estão mais colocados, né? Todo mundo utilizando muito mais as redes sociais virtuais, então é importante que a gente possa pelo menos cumprir com essa tarefa também de estar compartilhando essas atividades que são muito importantes, né? Também vamos abrindo aqui um link, né, Júlia, sobre uma matéria, mas também tem uma carta da Assembleia dos Povos, é bem importante que a gente também possa compartilhar dessa outra informação. De 30 de julho a 1º de agosto, ocorreu também no bairro Lamim, em Porto Alegre, a 5ª Assembleia dos Povos, que contou com a participação de indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, coletivos, organizações sociais e populares, lutadores e lutadoras pelo bem viver. Ao final dessa assembleia, depois de momentos de profunda espiritualidade, reflexões, discussões e debates sobre a realidade dos povos indígenas, os participantes divulgaram uma manifestação coletiva inspirada na memória dos ancestrais e nas espiritualidades dos povos e comunidades. Então, os povos indígenas, quilombolas e as demais comunidades originárias e tradicionais são inspiradores aí, impulsionadores da esperança na construção e consolidação de um mundo onde caibam outros mundos, ou seja, onde os modos de ser e viver dos outros sejam respeitados e valorizados. Essa assembleia, ela também reforça, gente, uma importante luta, né, a retomada também do movimento Levante pela Terra, que se organiza mais uma vez
para ocupar Brasília e várias regiões do país de 22 a 28 de agosto, quando entra na pauta aí do STF novamente o caso de repercussão geral sobre a tese do marco temporal. Então a gente também segue bastante atentos e atentas a todas essas movimentações. Na semana passada a gente também trouxe uma matéria a respeito das reuniões também que os povos indígenas desde o sul do Brasil estão fazendo, estão se articulando, estão se mobilizando também para ocupar as BRs, ocupar, né, todos os espaços desse país, os territórios, Brasília, né, para fazer essa grande luta. Então, essa questão da repercussão geral é bastante importante, né, o marco temporal que vem aí para definir sobre a ampliação ou não do genocídio dos povos indígenas. Isso diz respeito a todos e todas nós, isso diz respeito à sociedade brasileira como um todo. Então, também essa matéria, né, o texto do Roberto Libigotti, do CineSul, e também a carta dessa 5ª Assembleia dos Povos está disponível aí em desacato.info, nas páginas, nas redes do Cine, também esses materiais podem ser encontrados, né? E, gente, enquanto nós preparamos mais um episódio do programa Vida em Resistência, porque durante a Assembleia dos Povos também, nosso companheiro Roberto esteve lá, trouxe alguns vídeos para a gente, então a gente está preparando todo um material aí sobre o território do Lami, de Porto Alegre. Mas enquanto esse programa não fica pronto, a gente vai mostrando para vocês, para matar um pouquinho da saudade, porque a gente também sente muito, né, Júlia, que está aqui nos bastidores, o Ivan, que deve estar acompanhando aí o programa, o Jackson, enfim, Roberto, todo mundo, a gente sente saudades de ir para as comunidades, de fazer as gravações, de colher essas imagens, e especialmente de vivenciar, né, esse espaço de vida, que é essa casa mundo, que também nos pertence. Então, a gente tem que matar saudades olhando um pouquinho para os programas já feitos até aqui, né? Então, hoje a gente traz um pouquinho do contexto também das comidas tradicionais caingangue, né? Uma gravação que foi feita em Passo dos Índios, no norte do Rio Grande do Sul. Então, Júlia, coloca aqui, por favor. Bacia quem da farinha quem da se fermenta que faz quem da se pangoi. Tem que botar na bacia e amassar bem, depois amassar bem e daí preparar a cinza e botar dentro, daí cobrir com a brasa, né? Daí depois bater um pouco, né, para a cinza cair. Daí depois já pode servir. Depois de tirar o bolo, daí bota a panela no fogo e bota banha, bota daí feijão para temperar, né? E daí depois come com o bolo dele. Daí o fuá, que a gente tira na roça, daí é umas folhas que a gente come, folha do mato, assim, né? Daí prepara, bota a panela em cima do fogo, bota 2 colheres de banha, e daí bota água, daí vai virando até que ele cozinha. Daí depois dá para tirar e para comer com o bolo também, sério. O cumi é tipo folha assim, as folhas dele é parecido com folha de mandioca. Tem que ferver a água
primeiro e daí botar as folhas no pilão, daí socar com o pilão até que ela fica bem socadinha assim, né? Daí bota na panela, ferve ela, daí botar umas quantas vezes a água, uns 3 vezes a água. Porque se bota só uma vez, daí se come, daí ela pode fazer mal, porque é tipo assim é que nem assim se come ele cru, daí ela faz mal, até pode matar a pessoa, né? Então tem que botar 3 vezes a água, depois de botar 3 vezes a água na panela, daí pode ser bem cozido. E é muito bom também, né? Mas só que daí tem que ser bem cozinhar com cuidado. E daí bota a banha na panela, daí bota aquela folha cozida e daí pode preparar a farofa e já comer junto. Ngoài thì hả mà ngoài đang liệt keng da ngoài mung gap ngoài keng da se kukundang da se pinflidnim keng da karche. Tem o piché também que é feito com milho, daí tem que botar a panela e um pouco botar primeiro, né? Ela tá falando que tem que botar na peneira, depois ela pode botar na panela e junto com um pouco de cinza. Daí quando você vê que tá bem pronto ali já, né? Daí ela tira e bota na peneira de novo, daí solta tudo aquela cinza, daí fica só o grão de milho, daí bota no pilão, daí soca aquele grão de milho, daí ela vira farinha, né? Depois ela tira, daí come aquele piché daí. Daí os que não foram bem socados, né? Tipo assim, o grãozinho deles, né? Daí bota na panela para cozinhar. Daí já sai outro tipo também, né? Não é piché, mas é outro tipo de comida também daí, né? Con ang pi ngon comprar keng da de man ang ta Ela está dizendo que ainda nós não temos onde plantar nada porque em nossa redondeza tem a plantação de soja, tem plantação de trigo, então nós não temos onde plantar milho, feijão e batata, mandioca, essas coisas, né, que ela está falando. E daí ela está dizendo que a gente está lutando para conseguir mais espaço para demarcar a terra e para ter espaço para plantar milho e feijão para a gente ter para o nosso consumo. Uma índia lá na beira do rio chorando, porque não tem mais a sua terra tão linda, que perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Uma índia lá na beira do rio chorando, porque não tem mais a sua terra tão linda, que perdeu o seu abrigo,
a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Quanta riqueza, quanto conhecimento, quanto que a gente aprende também, né? Falei para a Júlia, que saudades, e ela disse, muita. Gente, nós queremos deixar aqui um convite também, porque falando em riqueza, falando em conhecimento, nós conversamos com a Nietzsche Caingang no programa Palavra Nua, um programa que vai ao ar todo domingo às 11 horas da manhã, e estamos todas bem sorridentes nessa foto, porque realmente foi uma entrevista bem emocionante, a Nietzsche trazendo também todo o contexto aí da terra indígena do todo Ximbang de Chapecó, no oeste catarinense, contando um pouco sobre a vovó Fendó, quem foi essa grande mulher, também as mulheres, as outras mulheres que lutaram também pela retomada do território indígena e seguem hoje na defesa também dos territórios, a Nietzsche que está gestante, né, então uma série de alegrias aí que ela traz presente para a gente. Então, vamos deixar o convite aí, 11 horas da manhã no domingo, para que vocês possam acompanhar também esse bonito momento que a gente conseguiu fazer aí com a Nietzsche nessa semana. Gente, falei de uma alegria, né, de algumas alegrias, mas agora a gente tem uma notícia bastante triste que também nos chegou no dia de hoje. Eu gostaria que a Júlia colocasse aqui também a nota que foi publicada pela deputada Joênia, né, eu vou estar lendo essa nota aqui para vocês. A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, elas vieram por meio desse manifesto repudiar e também denunciar o crime de barbárie cometida na tarde de quarta-feira, né, no setor estiva da terra indígena do Guarita, no município de Redentora, no Rio Grande do Sul, contra a jovem de apenas 14 anos, gente, a Daiane Griá Salles, indígena Caingang, moradora do setor Bananeiras, da terra indígena, então, do Guarita, como eu mencionei. A jovem Daiane, ela foi encontrada em uma lavoura próxima a um mato, né, ela estava nua e com as partes inferiores arrancadas e dilaceradas, com os pedaços ao lado do corpo. E a nota, ela diz o seguinte, gente: temos visto dia após dia o assassinato de indígenas, mas parece que não é suficiente matar. O requinte de crueldade é o que dilacera a nossa alma, assim como literalmente dilaceraram o jovem corpo de Daiane, de apenas 14 anos. Esquartejam corpos jovens, de mulheres, de povos. Entendemos que os conjuntos de violência cometida a nós, mulheres indígenas, desde a invasão do Brasil, é uma fria tentativa de nos exterminar, com crimes hediondos que sangram a nossa alma. A desumanidade exposta em corpos femininos indígenas precisa parar. E a gente reforça, então, essa nota, né, esse pedido de justiça, a gente segue acompanhando, né, esse caso também que nos chegou agora recentemente, então, nós estaremos trazendo também as informações para vocês aqui no JTT Indigenista, a Daiane, presente, e como diz a nota, né, isso precisa parar, isso precisa acabar. E é com essa nota também que nós encerramos o nosso JTT Indigenista desta quinta-feira, e a gente vai deixar aqui algumas imagens também de algumas flores que foram enviadas pelo nosso companheiro Mário, né, do Conselho Indigenista Missionário de Simissu, que mora em Iraí, que sempre nos alegra também nas manhãs enviando as fotografias. Então que essas flores sejam, de alguma forma, um sinal de esperança para que a gente consiga seguir lutando, né, nesse cenário tão terrível que se apresenta, com notícias que nos chegam como essa da companheira Daiane, né, esse crime hediondo. Então, que isso possa, de alguma forma, confortar um pouco o nosso coração e que a gente siga avançando, né, que é isso que a gente precisa. Não dá para a gente baixar a cabeça, a gente precisa derrotar esse sistema, né, que é tão machista, que é patriarcal, mas que também tem a ver com toda essa bancada da bala, com toda essa bancada do agronegócio e todos os seus aliados, né, com esse grande capital que destrói vidas indígenas há muito tempo, né? Então, que isso tenha um basta, e a gente segue reafirmando, fora Bolsonaro genocida, fora todos esses fazendeiros, todos esses sócios do agronegócio, ditadura nunca mais, e nós estaremos aqui, com a flor da resistência, com a flor da esperança, com o nosso punho erguido sempre, né? Um beijo carinhoso, muito obrigada a toda a nossa audiência, também a Júlia Sagerato, que esteve aqui com a gente, e nós voltamos na semana que vem.
Até lá, gente.